Pessoal, terceira e última parte do vídeo, eu queria explicar melhor esta última matriz aqui de correlação. Essa matriz de correlação vai verificar aqui as exigências de projeto, ou seja, quais as características do meu produto que foram desenvolvidas em função das necessidades do cliente, como as características do meu produto, como que elas se relacionam entre si, se possuem um relacionamento forte e positivo, se possuem um relacionamento negativo, e isso vai me dar uma nota aqui, ó, nota 2, 1, 0, menos 2, menos 1, de acordo com as especificações ou exigências do projeto ou do produto, ou as características aqui do produto em relação às especificações do cliente. E aqui uma análise geral da casa da qualidade. Então a gente vai ver aqui como que é feito cada uma delas. Aqui na primeira matriz aqui, ó, entrar com as necessidades do cliente, preencher o que o cliente precisa, é o que o cliente enxerga enquanto necessidade, e aqui vai ser utilizada uma escala de importância de 1 a 5. Da mesma maneira aqui, vou escrever aqui as soluções para atender as necessidades do cliente. Então, enquanto aqui eu coloquei todas as necessidades do cliente, eu quero isso assim, assado, desse jeito, daquele outro jeito, aqui eu vou falar como que o meu produto vai atender isso aqui. Beleza? Aqui eu vou fazer uma matriz de correlação entre... Matriz de correlação podemos falar que sim, uma correlação entre o que foi especificado pelo cliente e o que foi determinado para o meu produto. E aí eu vou utilizar aqui esta legendinha aqui, que mostra que se a relação for forte entre o que foi especificado e o que foi esperado pelo cliente, eu vou dar uma nota 9. Se isso tiver uma relação média, vai ter uma nota 3. Se não tiver nenhuma relação entre uma coisa e outra, vai ter nota 0. E se for negativo, vai ter nota 1. Basicamente, determinar a importância da inter-relação usando aqui um fator de avaliação. Aqui a gente consegue visualizar um campo que vai mostrar para a gente como que a sua empresa se situa em relação às demais concorrentes. A sua concorrência, como é que você está em relação à sua concorrência. Classificar como cada concorrente atende cada necessidade do cliente. Então, você vai ter aqui alguns concorrentes, e esses concorrentes atendem essas necessidades do cliente de que forma? E aí você vai dar uma nota de 1 a 5. E aí depois você vai colocar a sua empresa, como que a sua empresa estará em relação aos seus concorrentes. Aqui vai ser feito a comparação da correlação entre os fatores das características do seu produto e comparar as soluções que foram encontradas para cada uma dos requisitos do cliente para determinar se estão em conflito ou se elas se ajudam, utilizando critérios de positivo forte 2, nulo 0, negativo menos 1, positivo 1, negativo forte menos 2. Aqui então é uma análise final do QFD, verificando quais são as soluções
mais significativas que atendem aqui as necessidades do cliente. Aqui estamos vendo uma preenchida e eu deixei para vocês lá na Fascicla Interativa um exemplo didático. Inclusive esse exemplo não é meu, esse exemplo aqui é da empresa que se chama Grados. Eu fiz o download e disponibilizei para vocês para que a gente pudesse treinar como se faz um QFD. E aqui nós temos um exemplo e aqui nós temos um exercício proposto para vocês. No exercício proposto, eu propus uma mala para viagem como sendo o produto. Então, eu, enquanto cliente, vou pedir para vocês, enquanto fabricantes, que eu quero uma mala que seja leve, quero uma mala que seja prática, uma mala para eu viajar que seja resistente e uma mala para eu viajar que seja segura. Ou seja, a minha necessidade é essa aqui, ó, necessidade do cliente. E aí, vocês vão ter que desenvolver aqui como que vocês irão fazer para atender dentro do seu produto, por exemplo, estas minhas exigências. Voltando num exemplo didático aqui, o exemplo traz um carro compacto que vai ser desenvolvido de acordo com as necessidades do cliente. Necessidades do cliente está aqui, ó. Foi então levantado. Aqui a gente não está determinando qual é a porta de entrada. Qual é a porta de entrada? Não. Qual foi a ferramenta utilizada para a porta de entrada dos requisitos do cliente. A gente aqui não está discutindo por que o cliente gosta de conforto, por que o cliente quer um carro pequeno, por que o cliente quer um carro potente, por que o cliente quer um carro econômico. A gente não está discutindo aqui como é que foi desenvolvido, como é que chegamos nisso. Existem aí pesquisas de mercado, reclamações dos clientes, existem aí as mídias sociais que vão fazer com que a gente tenha aí respostas de clientes, monitoramentos, e existem diversos meios e ferramentas para se determinar as necessidades do cliente. Então chegou-se a necessidades que estão aqui, ó, descritas enquanto necessidades dos clientes: conforto, um carro pequeno, potente e econômico. Para os clientes, o conforto é a característica mais importante, ganhou nota 5. Depois, a característica mais importante é ser pequeno, um carro pequeno. Depois, a característica mais importante foi ser um carro econômico. E depois, a característica mais importante foi ser um carro potente. Então, aqui nós damos nota em relação a o que o cliente entende como prioridade para ele. Beleza? Até aqui nós estamos falando da matriz de requisitos. Então, requisito do cliente: conforto, tamanho pequeno, potente e econômico. Então, o carro que o cliente quer tem que ter esses requisitos. Eu, enquanto cliente, quero um carro confortável, pequeno, potente e econômico. Vocês, enquanto fabricantes, vão desenvolver um carro, um produto, um serviço, qualquer coisa que seja, um carro, neste caso, que tenham características que estarão diretamente ligados ao atendimento de cada um dos requisitos. Então, a empresa fabricante determinou 3 características que atendem o conforto: ar-condicionado digital, porta, copos e acessórios e piloto automático. Isso aí é o que
a empresa entende que são características que irão atender o requisito conforto. Beleza? Pequeno, porta-malas de 50 litros e espaço para 2 pessoas. A empresa entendeu isso enquanto a satisfação deste requisito. Potência do motor. A empresa entendeu que o motor tem que ser 3.0 com 30 válvulas, tem que ter um turbo compressor e com pistões maiores. Por que isso? Porque a empresa entendeu que é desta maneira que ela irá satisfazer este requisito. Econômico. A empresa entendeu que o carro vai ter um motor 1.4, a carroceria será em fibra de carbono e o motor será equipado com 3 cilindros. Por que a empresa estabeleceu isso? Ela definiu enquanto estratégia que irá satisfazer esta exigência ou necessidade do cliente desta maneira. Mas eu não concordo com nenhuma dessas aqui. Tudo bem, fabricam um outro carro de uma outra maneira, por isso que vocês terão um exercício proposto aqui para cada um colocar aqui, por exemplo, olha lá, mala de viagem, leve. Para a mala ser leve, estabelece aí 1 ou 2 ou 3, isso aqui é um requisito, estabelece características de uma mala de viagem que vão fazer com que ela seja leve. Vai ser de material, não sei o que, vai ser de tamanho pequeno, vocês vão colocar coisas aqui. Prática, para ser prática, aí você vai vir aqui e vai colocar mais 3 aqui, mais 4, sei lá, mais 2. Para ser prática, meu produto tem esse característica. Igualzinho aqui, características do produto para esse requisito. 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 Da mesma maneira, vocês vão fazer aqui, beleza? Para mim, a importância, mala para viagem. Eu dei nota número 5 para ser leve. Então, o mais importante para mim é que ela seja leve, seja prática, seja segura e não precisa ser tão resistente. Então, é dessa maneira, mais ou menos, aí que o cliente entende cada um dos requisitos. Vocês vão colocar aqui, beleza. Vamos voltar lá no exemplo. Depois, vocês vão estabelecer aí a relação entre cada uma das características com cada um dos requisitos, igual batalha naval. Conforto com ar-condicionado, conforto com piloto automático, conforto com turbo compressor, conforto com carroceria de fibra de carbono, conforto com motor com 3 cilindros, pequeno com ar-condicionado, pequeno com porta-copos e acessórios, pequeno com piloto automático. Ou seja, cada um dos requisitos versus cada uma das características. Como é que você vai julgar isso? Com base nesta relação aqui, forte, média, nenhuma ou negativa. Isso mostra pra gente como que cada uma das características está relacionada com cada um dos requisitos dos clientes. Vou fazer um intervalinho. Achei que dava para explicar tudo, mas eu falei demais. Vou voltar na quarta etapa aqui,